eu quero apresentar aqui para vocês o que está acontecendo lá. Foi a pergunta que a Noara me fez. Simplesmente, aqui está o QR Code da matéria. Essa matéria aconteceu agora na COP28, onde nós temos a convergência das estratégias entre Maricá e o Banco da Amazônia, marcam o painel da COP28. Simplesmente, a plataforma Muvuca Verde, ela tem potencial de estimular investimentos de conservação da natureza. Nosso caso, nós estamos falando que o Banco da Amazônia está utilizando a unidade de crédito sustentável. Essas unidades de crédito sustentável são as unidades de conservação do meio ambiente. São as conservações do nosso meio ambiente, a conservação da biodiversidade. Enquanto produtores rurais, nós que estamos na região da Amazônia, Cerrado, nós temos que preservar a Amazônia, 80% deve ser preservado, e no Cerrado, 35%, e nas demais regiões, 20%. E nós produzimos com muito orgulho, com muita tecnologia e com muito investimento, né, Carol? Que a Carol também é do agro, para que a gente possa fazer essa produção. Não sei se vocês já viram as imagens do Cerrado. O Cerrado são árvores tortas. Aquelas árvores tortas, elas têm muita dificuldade de desenvolvimento. Por isso que aquele movimento. Na década de 70, com a falta de alimento, foi necessário, simplesmente, a produção em maior escala. Então, foi desenvolvida tecnologia. Para vocês terem uma ideia, tem que fazer a correção do solo para que a terra possa receber o adubo e depois as plantas possam crescer e desenvolver. Então, é um processo muito, muito caro. E eu estava participando do plenário com o deputado Zé Silva em Brasília e foi feita essa pergunta: Luíse, qual que é o pior, enquanto agricultor, qual que é a pior consequência do fogo dentro de uma propriedade? Primeiro, o que seria que eu estou falando aqui? Meu CPF. Segundo, todo investimento. E o rapaz perguntou, e o meio ambiente? Eu falei assim, o meio ambiente? O meio ambiente, toda aquela biodiversidade a qual eu sou responsável de preservar, e todo mundo também poderia ser responsável para preservar, a conta eu pago sozinha. Porque o fogo, uma vez que ele entra na minha propriedade, ele chega ali, ele vai consumir o adubo, ele vai consumir o calcário, ele vai consumir toda a proteção que eu coloquei ali naquele solo. O fogo me prejudica. Eu não sou um pirofagista. O piromaníaco, né? O pirofagista, tudo bem. Intenso, né? Então, assim, quem que vai pagar essa conta? Só eu sozinha vou pagar a conta? Ou só eu, os agricultores, que vamos pagar essa conta? Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Porque o que acontece? Para se ter essa conservação da biodiversidade, é extremamente importante a cooperação e a colaboração de todos. Imagina, nessa sala aqui, acontece algum problema, a gente perde energia. Acabou a energia. Vocês já viram que tem as saídas de emergência? Caso acabe a energia aqui, vocês vão para onde? Para onde? Imagina a noite. A noite está ali e, de repente, o fogo começa. Está escuro, uma noite muito escura. Os animais, eles vão em qual direção? Da luz. E ali é a porta de saída? Então, é sério? É intenso? E eu vou pagar essa conta sozinha? Então, um bando de produtores, lá em 2007, acreditavam que a gente podia fazer algo diferente. Então, em 2007, eu tive a oportunidade de conhecer a Maria Tereza, fundadora do Brasil Mata Viva, que ela também estava com alguns problemas de multa, né? Dessa questão, não sei para onde eu vou, o que eu faço, o que eu estou fazendo aqui. E com a vontade de produzir. E nessa dinâmica foi assim, mas essa conta também deve ser distribuída. E nessa dinâmica foi começando a falar assim, nós vamos vender não oxigênio, mas nós vamos poder ter a oportunidade de dar para as pessoas a distribuição dessa conta. Então, hoje, se vocês pesquisarem no Brasil Mata Viva, no meu Instagram tem essas informações, onde tem o site do Brasil Mata Viva, vocês podem observar o que acontece, como que você pode
da sua maneira, fazer também, não só a questão do controle, o pagamento, né? Você pode mitigar as suas viagens, você pode mitigar o consumo de energia, o consumo de água que você realiza na sua casa. Você, enquanto empresa. Então, nós, enquanto agricultores, para abrir novos núcleos, nós precisamos estar rodando... Estou vendo a Carol aqui. Nós temos que rodar os outros núcleos para que esses núcleos que estão em andamento, eles possam ser primeiro monetizados. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, essa é a dinâmica. Dentro desses movimentos, uma das coisas que me encantou muito foi o movimento das agroligadas. Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar? É um movimento que começou há 5 anos, porque algumas mulheres que estavam se sentindo... Vocês acompanharam o MEC agora, não viram? O que foi aquelas questões ali denigrindo a imagem do agro? Depois da minha apresentação, mudou a maneira de vocês verem o agro? Vocês estão vendo de uma outra maneira? Nós não somos vilões. Nós pagamos a conta. E nessa dinâmica, essas mulheres muito indignadas, elas falam assim, não, a gente não pode ficar só no discurso vazio, nós precisamos fazer ação. E nessa dinâmica de ação, há 5 anos atrás, Geni, ela é fundadora das Agroligadas. E nesse trabalho, o que acontece? São mulheres que levam informação do campo para a cidade. Então, nós estamos fazendo, como a gente pode dizer, uma mudança do código cultural. Mudança de código cultural, a gente começa com as crianças, para que eles possam entender como que isso funciona, para que eles possam compreender que realmente é importante, porque no agro a gente tem qualidade de vida, nós temos muitas oportunidades que muitas vezes a gente não consegue nos grandes centros. É como se fosse uma falácia, que só um lugar é bom. Você pode ter tudo. Você pode escolher o que você quer, não precisa escolher um lado. E nessa dinâmica, nós temos um trabalho lá que a gente leva informação, a nossa palestra é Agronegócios Dinâmicas a Favor da Vida. E nós falamos a respeito do uso dos defensivos. Vocês sabem o que é defensivo agrícola? Os defensivos agrícolas são, como a gente pode dizer, o remédio das plantas. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quando seus filhos ficam doentes, vocês levam ele em qual profissional? No médico, pediatra. Aí ele vai e prescreve o quê? A medicação, ela é controlada ou não? Ela é cara ou é barata? Cara. Você dá aquela quantidade certa ou você dá mais à vontade? E o que acontece com as plantas? Quando as plantas ficam doentes, o produtor, o agricultor, a gente pode falar que é o pai das plantas, né? Assim que a gente trabalha com as crianças. Mas facilita a gente entender. Ele, como pai das plantas, ele chama qual profissional para olhar as plantas? Engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo, ele vai passar uma prescrição de um receituário agronômico. E esse receituário agronômico, está percebendo que é bem parecido? Então, esse receituário agronômico, ele passa e é passado para as plantas, e são doses normalmente altamente concentradas. No entanto, que as embalagens são embalagens de 20 litros, né? E são colocados na distribuição dos pulverizadores. Os pulverizadores, nós temos pulverizadores de até de 600 litros d'água. Então, imagina, as pessoas que vão fazer o manuseio daqueles defensivos são pessoas treinadas. E nem sempre são funcionários, não. É o filho do dono, é o dono, entendeu? São pessoas que estão ali no campo. Mas a gente recebe treinamento, através desse treinamento, para utilizar o EPI. E a gente mostra para as crianças o uso desse EPI. E aí eles fazem a aplicação dos defensivos agrícolas. E eu fiz uma brincadeira aqui com vocês. Olha só. Imagina, nós falamos do agrotóxico, né? E agora imagina se a gente falasse aqui se fosse humatóxico. Sentido, né? É o mesmo. É a mesma função. Nós passamos agora pela pandemia, e na pandemia todo mundo precisou fazer a utilização de aplicação de vacina para controlar uma doença. O que a gente faz no campo? Nós temos vazio sanitário, nós temos fiscalização, tem época que pode plantar, tem época que não pode plantar, para que tenha o controle eficaz das doenças, para que a gente possa minimizar os usos dos defensivos agrícolas.
Então, esse é um trabalho que nós realizamos dentro das escolas, que permite a gente fazer essa boa reflexão. Então, assim, eu pergunto para vocês, nós falamos da Mãe Terra, né? E muitas pessoas acham que é uma questão mística. Gente, vamos para a Gênese, né, Carol? Na Gênese, justamente no terceiro dia. Quando a gente fala para se conectar com a Terra, é para se conectar com essa Terra de Deus, para se conectar com essa energia. E como instrutora de Pranic Healing, eu posso falar com propriedade. Então, se você me marcar ali e tirar uma foto, para a gente se conectar com essa Terra, e não simplesmente falar as coisas, mas agir com ações, com práticas, como nós estamos realizando aqui no evento do Arrasta para Cima, e todas as emissões estão sendo compensadas. Tem árvores, pessoas cuidando, porque não é você, porque a intenção é que aquelas árvores, elas se transformem em commodities, que está comercializado em blockchain. E o filme, gente, passa o filme lá, o filme 1, você está vendo? Vocês entenderam essa questão do blockchain. Thaís, o filme 1. Então, vamos passar mais ele. Luíse, eu quero agradecer demais. Vamos aqui para a gente tirar uma foto. Quero agradecer demais porque a Luíse fez a conexão com a gente, com a BMV, e através disso a gente fez a certificação. Então a gente passou todas as informações desse evento. Todo evento, ele traz, né, deslocamento, então são uso de hotel, então são várias coisas que agridem, como que é a palavra certa? Consome o meio ambiente. Que consome o meio ambiente. E através dessa certificação nós preservamos uma área de mata. Então, o Arrasta para Cima esse ano está 100% certificado e a gente preserva uma área de mata para ter a contrapartida do que a gente está movimentando aqui através, né, desse uso, e isso é por causa da conexão com a Luíse. Então, uma salva de palmas para ela. Que o Arrasta esse ano é sustentável. Uhul! Show. Vamos tirar uma foto aqui. Valeu, Luíse! Uma salva de palmas.